Bom dia, são 8h31. Estudo de abertura. Você já viu que a era Trump começou, né? Se você não tem lá o sininho para pegar todos os twitters dele, é perigoso um contrapé aí, um efeito de cauda, né? Então, bolsas na Ásia fecharam em baixa com o Twitter dele, que ameaçou fazer uma taxação de 10% em produtos chineses e 25% em produtos mexicanos e canadenses, caso algumas exigências não sejam cumpridas, né? Como principalmente barrar a imigração ilegal e também barrar a entrada de drogas na fronteira dos Estados Unidos com esses países, né? No consequência disso, a gente teve o peso mexicano caindo fortemente, assim como o dólar canadense, né? Olha aí, um belo. Está recuperando agora, né? Passa o efeito, ele absorve o efeito da moeda, mas rompe fundo anterior, né? O S&P está no 0 a 0, está uma possível acumulação, reacumulação aqui, ou distribuição, né? Ele está prestes a romper topo anterior. O VIX convida ao risco, né? O VIX está abaixo de 15. O DXY também trabalha em topo aqui, depois de fazer rompimento anterior, de topo anterior, né? Ele estava no 107,348, ele fez um sweep de liquidez e agora está trabalhando em topo. As nossas ADRs, né? Brasil, no pré-market, está trabalhando a menos 0,26, a Vale menos 0,20 e Petrobras menos 0,14. Minério de ferro 0,7 de alta, perdão, 0,5 de alta em Dalian, e agora os futuros trabalham positivos em 0,25, numa região de FIBO, né? Ele teve aqui uma sustentação nessa zona de inversão de polaridade, então agora trabalha a nível de FIBO para saber se vai fazer filé, né, do 7,5 ao 23, vindo no zigue-zague de baixa, depois dos falsos incentivos aqui, né? Não são falsos incentivos, mas foram incentivos chineses que o mercado não recebeu bem. Então, ele fez um rally, o minério, depois veio mitigando esse rally, compensando esse rally num zigue-zague de baixa. Aqui a gente tem o Brent, caiu ontem com as questões de possível cessar-fogo na região do Oriente Médio, e hoje retoma um pouco, subindo quase 1%. O Bitcoin devolveu bastante a, a subida, né? Ele quase fez US$ 100.000, e agora ele faz uma inversão, provavelmente uma inversão de polaridade. Ainda existe a chance do teste, sempre existe um trap aqui em região de topo, nunca ele deixa um topo, nunca ele cai direto sem antes fazer um teste. Então a gente tem que ter uma região de gatilhos aqui para poder pegar eventualmente uma venda. O ouro também tinha caído bem, você está vendo? Ó? Ele faz o rally, vai lá, rompe o topinho anterior, volta forte, faz um teste, né? Nessa mesma região, aí ele vem buscar a extremidade de baixo, rompe a extremidade de baixo. No que rompe, você acha que vai cair, né? Captura vendedor aqui, e ele volta a fazer o teste de topo. Agora sim, ele está armando um ombro, ombro, cabeça, ombro, é uma figura de reversão de topo, pode buscar eventuais extremidades aqui para baixo. É muito importante você conhecer as estruturas, né? Porque estamos em 2024, o que mais tem é algoritmo. É difícil para o operador doméstico não entender isso. Se a gente usa só o price action, análise técnica, da maneira que se ensina desde a década de 80, 90, que foram os primeiros livros que foram divulgados, né? A gente está provavelmente alimentando
algoritmo de contra-ataque. Então, prestar atenção nisso, tá bom? Hoje, olhando para o Ibov teve uma forte recuperação na sexta-feira e ontem uma compressão de volatilidade em topo, ele não teve um movimento de queda. Então, nós tivemos um gap, eu não sei se um gap de exaustão, por enquanto mostra que é um gap de exaustão, toda essa espera aqui pela política interna, né, pelo pacote de corte, muito interesse do investidor em olhar o que vem pela frente, teve uma acumulação aqui, uma roubada de novo, ó. O que é isso aqui? Você vê, os fundos precisam reciclar, né? Precisam comprar, pelo menos 67%, eles precisam ficar comprados em papéis. E quando eles olham, né? Quando você tem um algoritmo com um movimento de queda, esses caras estão vendendo o topo e recomprando o fundo, caso não haja uma nova informação dentro do modelo de formação de preço de cada papel. Então, aqui, provavelmente, houve os algoritmos, os robôs de execução compraram, por isso que o Ibov ele fez essa retomada, e agora existe uma possibilidade de inversão de polaridade nesse ponto para fechamento de gap, para voltar para 130 mil. Tá? O dólar, eu resolvi colocar um gráfico aqui de cada bloco desse 50 pontos. Né? Então, a gente tem um range do dólar entre 840, 835 aqui e os 750, um range de 100 pontos, né? Nós tivemos aqui uma queda de 200 pontos desde que ele atingiu esse ápice aqui, e agora ele vem lateral, olha os últimos 4 dias, né? Ele sobe 50 pontos, desce 50 pontos, tá? Então, olhando por diário aqui, dá para perceber essa zona de lateralização do dólar, ele está encaixotado nesse momento. O índice tem um gap para fechar aqui em cima, mesma configuração do seu subjacente, do Ibov, né? Se a gente olhar aí o price action que foi feito ontem, teve dentro dessa barra, né, desse gap de força aqui, ó, dentro desse Fair Value Gap aqui, foi a recuperação, não, o trabalho de mitigação lateral, a abertura aqui em cima, não teve muita força, o mercado esperando o pacote de corte de gastos. Tá bom? Excelente pregão a todos. Nos vemos na sala daqui a pouquinho. Tchau, tchau.